Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Estamos felizes. Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei ali hoje. Um irmão falou assim para mim: pastor, parabéns pelos 15 anos. Eu falei assim: você percebeu? Graças a Deus, estamos fazendo 15 anos com alegria, muitas lutas, muitas dificuldades. E nós temos hoje o prazer, o privilégio de estar com o pastor Lincoln. Não é muito fácil. Um dia eu liguei para ele e falei: pastor, o senhor está onde? Eu estou aqui. Eu falei: aonde? É porque mineiro fala: estou aqui, né? Estou aqui. Aonde? Estou aqui na Alemanha. Eu falei: não, eu preciso falar com o senhor. Não, semana que vem agora eu estou no Brasil. Aí eu liguei para ele: e aí, você está onde? Estou na Argentina. Eu falei: mas você falou que estava no Brasil? Estava no Brasil segunda-feira, mas terça eu estou na Argentina. Ele tem mais hora de voo do que o urubu. É um mineiro, aliás, ele é goiano, né? Mas ficou lá em Minas, aprendeu a comer queijinho fresco, e aí virou essa simpatia mineira para nós, mas goiano também. Ele está conosco desde o primeiro aniversário da igreja, se eu não me engano. Não vem todos os anos, porque ele enjoou um pouco, depois ele pediu para vir de novo, eu deixei. Não são poucos os compromissos. Além de ser um pastor que nós aprendemos a respeitar, um pastor que discipula outros pastores também, conheço bastante, ou um pouco, do ministério dele, mas ele é um amigo, se tornou um amigo da família, não é verdade? Verdade. Verdade? Não vou nem falar mais. Não, você vai chorar, né? Eu vou. Por isso mesmo já me trouxeram aqui para O Nelson, é isso aí. Eu sou da escola de Eliseu, profeta chorão. É verdade, amém. Jeremias, desculpa. Isaías, Jeremias. Só vai contar aquele negócio do cara, quem é que derrubou o muro de Jericó, não, né? Não, todos já conhecem, não precisa contar, não. Amém. Vamos orar pelo pastor Lincoln? Estende suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pela vida do pastor Lincoln. E agora, Senhor, o colocamos na concha da tua mão direita, para que tu uses segundo o teu querer, segundo o teu propósito, Senhor. Que ele fale não de si, mas de ti para Amém. Nós. Que nosso coração receba, que haja terrenos férteis aqui para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor seja com você. Amém? Irmão, vocês não sabem avaliar a minha alegria, a minha satisfação em estar aqui. Quando eu conheci o pastor Isaías, eu ainda era adolescente. Eu não entendi essa risada não, mas tá bom. Quem conhece ele melhor sabe que ele está confirmando com essa risada. Nos conhecemos há 15 anos atrás, num congresso de homens na igreja de Nova Vida, em Columbandê. Não lembro se naquele dia nós conversamos, mas eu sei que depois ele me ligou. E aquilo que muitos duvidam que existe amor à primeira vista, foi o que aconteceu entre nós. Nós já nos vimos gostando, nos amando, ele criticando de mim, como vocês viram, é o tempo todo assim, entendeu? Eu fico pensando, se eu morrer, como é que ele vai ter que fazer? Vai ter que arrumar outro rápido. Então, ontem eu falei para ele: olha, uma coisa que eu gosto muito, dentre muitas coisas na sua família, é de saber que as suas filhas e genros gostam de mim. Ele falou: eles gostam de coisa que não é muito boa mesmo, mas está bem. É assim, né? Mas, gente, é muito bom estar aqui, e é verdade, eu tenho a impressão que eu tive no primeiro aniversário da igreja, quando ela estava ainda numa outra localidade. Eu não conheço bem os nomes dos bairros, das ruas, mas antes de mudar para este lugar aqui. Então, foi o primeiro ano que eu tive ali. E duas coisas que eu vejo como uma marca muito forte nessa igreja. Deus sabe que eu estou falando com toda sinceridade. É o amor que vocês têm e como vocês servem com excelência. Ontem eu cheguei no hotel, eu quase chorei quando eu entrei e vi o quarto, uma cesta para mim, que eu estou pensando como é que eu vou fazer aquilo, porque para comer tudo, para levar na barriga, não dá. Eu vou ter que conversar com o piloto para nós dividir, eu dar metade para ele e deixar eu levar, porque é muito grande, O pastor Isaías passou a responsabilidade para o Márcio e para a Mari me receber ali no aeroporto, e desde ontem eu estou sendo tratado assim como eu disse para ele ontem:
estou sendo tratado como um gato de hotel. Vocês sabem que gato de hotel, ninguém machuca ele, ninguém bate nele, é só carinho, né? E assim eu estou sendo desde ontem. Da outra vez que eu vim, fiquei na casa do Davi e da Rose, também, enfim, então é uma marca da Igreja Shalom, esse carinho, esse amor de vocês, né? E nesses 15 anos da igreja, eu tenho certeza que por aqui já passaram centenas e centenas de pessoas, dos quais alguns conheceram a Jesus aqui, outros vieram e caminharam com vocês um tempo, Deus os levou a outro lugar, Deus recolheu ao céu, mas o bom é saber que a sua vida e o seu testemunho, ele salva e edifica vidas, né? Então guarde isso, a sua presença aqui, a sua obediência ao Senhor, quando Ele te der uma palavra para alguém, não tenha medo, preocupação, vá até essa pessoa, abençoa a vida dela, não é? Porque a igreja de Jesus é uma igreja assim, é uma igreja que ama e uma igreja que prospera a vida de cada um pelo o amor, pelo carinho. Eu sempre falo isso, eu já falei isso aqui uma vez, eu hoje não estou à frente de uma igreja, pastoreando uma igreja, eu pastoreei a última igreja por 16 anos, hoje como líder, né? Hoje eu sou membro de um corpo pastoral, mas não sou o líder da igreja, porque eu viajo e tenho muitos compromissos, muitos não, poucos compromissos fora, então nem sempre me permite estar ali todo domingo, mas eu sempre falo que eu não quero nunca que a nossa igreja seja conhecida, quando as pessoas passarem pela porta, dizer assim, olha, aqui tem o melhor pregador que eu conheço, aqui tem o melhor louvor que eu conheço. Não, isso não é ruim, é bom, mas a melhor coisa que as pessoas podem dizer é, olha, essa igreja aqui tem um povo que ama, essa igreja aqui tem um povo que preocupa com a gente, né? Então isso é a marca da igreja de Jesus. A igreja deveria ser conhecida como a Santa Casa de Misericórdia, né? Porque é uma casa santa, onde pratica e exerce a misericórdia, e eu sei que vocês têm todas essas características, porque é uma igreja muito amorosa, né? O pastor, a pastora, os demais, e hoje eu estou aqui com uma alegria assim, incontida, né? Comecei a conversar com o Augusto, ele chorava de um lado e eu do outro, né? A gente tem essa dificuldade de chorar mesmo, né? E logo eu falei, não, o pior de tudo é que minha esposa esqueceu de colocar um lenço para mim, eu vou ter que arrumar um guardanapo ali, a irmã achando que eu ia chorar muito, trouxe logo um pacote, falei, não, espero que dê para chegar até a metade do culto, mas muito bom, meus irmãos, estar com vocês, é uma grande alegria, né? E eu quero que nessa manhã a gente medite um pouco sobre esta questão do aniversário da igreja. Nós sempre, quando vamos a um aniversário, nós queremos dar a alguém que está aniversariando um presente, seja ele simples, seja algo mais específico, seja algo mais complexo, mas a gente sempre quer marcar aquela data com um presente, com algo. E o melhor presente que nós podemos dar para demonstrar a nossa gratidão ao Senhor não é dar uma hiper grande oferta financeira, material. A melhor oferta que eu posso dar ao Senhor é a minha gratidão, é testemunhar, é demonstrar que Ele de fato vive em mim. Isso deve ser um desafio de todos nós cristãos. Se a igreja testemunhar mais, nós teremos que pregar menos. Se a igreja tiver testemunho, as pessoas serão incomodadas a saber de nós por que nós somos diferentes, o que acontece conosco que eles não conseguem ver em outras pessoas. Então eu quero que nesta manhã a gente possa meditar sobre como ser produtivo no reino de Deus, né? Porque muitos de nós nos acostumamos a estar na igreja domingo após domingo, sentamos, vamos embora, domingo que vem estamos aqui de novo, mas eu sempre tenho dito que quando nós saímos daquela porta, a cada domingo, independente de quem pregou, da programação que teve, mas eu devo procurar sair dali com um desafio. Esta semana eu fui movido a ter um comportamento diferente em alguma área da minha vida. Então quando eu lembro que da primeira vez, eu até procurei com o pastor Isaías há pouco, ali a data que eu estive aqui, mas eu não consegui achar, mas ele lembrou que a primeira vez foi em 2010, né? 2010. E eu lembro que um dos versículos que eu li naquele dia, naquele primeiro aniversário da igreja,
foi o Salmo 116, o versículo 12 e o versículo 13, quando o salmista diz assim: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Vamos juntos ler aqui, a partir do versículo 12, vamos lá, todos, vamos. Como poderei retribuir ao Senhor todos os seus benefícios para comigo? Elevarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos para com o Senhor na presença de todo o seu povo. Esse versículo, como algumas passagens bíblicas, não é uma oração. Pode voltar no primeiro versículo, no 12, só para que possa ser entendido isso aqui que eu quero falar, algo tão simples. É o Salmo 116, versículo 12, tá bom? Veja, algumas passagens bíblicas, como esta, o Salmo 103, que não é uma expressão de oração, não é. Veja que ele está fazendo uma pergunta para ele mesmo, né? Exatamente nessa época, eu lembro que falei sobre isso. Essa é uma linguagem que existe no português, esse ato de conversar consigo mesmo, nem sempre é loucura, porque às vezes a gente vê uma pessoa conversando sozinha e fala assim: você está doido? Mas aqui você está vendo o salmista, isso não é uma oração, ele não está falando com ninguém, ele está falando com ele mesmo. Esta figura de linguagem, ela chama solilóquio, é o ato de você conversar consigo mesmo, né? Seja por pensamento, seja em palavras, mas é um solilóquio. Ele está perguntando para ele mesmo: o que é que eu posso dar ao Senhor para expressar a minha gratidão que eu tenho por Ele? Né? Isso é muito comum acontecer conosco, quando você vai comprar um presente para alguém, que você está só, né? Você vai comprar um presente para o seu pastor, se nunca comprou, pode comprar, a ideia é boa. Então você vai comprar um presente para ele, você chega lá, olha uma camisa e diz assim: eu nunca vi ele com esse tipo de camisa, será que ele vai gostar dessa cor? Você não está falando com ninguém, você está questionando a você mesmo sobre a possibilidade de que ele venha sentir feliz com o presente. O que o salmista está fazendo aqui é exatamente a mesma coisa. Ele está dizendo: como eu posso retribuir ao Senhor todos os seus benefícios para comigo? Irmãos, nós somos muito bons para fazermos pedido. As nossas orações de busca por bênçãos, por família, é muito grande, mas não é muito o tempo que nós usamos para expressar gratidão ao Senhor. Eu sempre digo que nós temos o hábito de agradecer por atacado e pedir por varejo. O atacado é quando eu digo: Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Eu não tenho nem noção do que eu falei. Falei por tudo, mas eu não sei o que é isso tudo, né? O varejo é quando eu digo: Senhor, eu quero um carro branco, 2024, completo. Senhor, eu quero uma casa com piscina, e assim, assim, assim. Então, nós precisamos aprender, porque nós aprendemos já no passado que a Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Então, isso alegra o coração do Senhor, quando eu posso demonstrar gratidão a Ele, quando eu posso falar em gratidão a Ele. Então, quando o salmista diz isso, que ele faz esta pergunta, aí ele mesmo dá uma resposta. O versículo 13, né, depois que eu poderei retribuir ao Senhor, no versículo 13 ele diz, estamos chegando lá, está passando pelo 2, eu vou ler aqui, aí está, ele diz: o que eu poderei retribuir? Ele diz: eu elevarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Elevar o cálice da salvação, ou seja, eu demonstrarei com atitude a minha alegria de ser salvo. Eu demonstrarei com minhas atitudes, com meu testemunho, a gratidão que eu tenho pelo Senhor. Aí no versículo 13, no 14, ele diz assim: cumprirei os meus votos para com o Senhor na presença de todo o povo. Ou seja,
eu serei testemunho. Você só testemunha perante alguém, ninguém testemunha sozinho, porque não tem eficácia nenhuma. Ou perante um, ou perante muitos, é que eu testemunho. Então o salmista está dizendo, olha, eu vou cumprir os meus votos. Quais são os meus votos? Conscientes ou inconscientes que eu faço? É quando eu dedico a minha vida ao Senhor. Eu digo, Senhor, eu quero cumprir a vontade, o desejo do Senhor, eu quero poder ser bênção na vida dos outros. É um compromisso que eu estou fazendo. E o salmista diz, eu vou fazer isto perante as pessoas. Eu quero ler agora, nós vamos ler 2 textos, até um pouco maior, mas é porque nós precisamos ter entendimento sobre isso. João capítulo 6, o versículo 24 ao versículo 29, a palavra diz que, João 6, 24, 29, quando a multidão percebeu, eu estou olhando aqui e ali, porque pode ser que a minha versão seja diferente, eu vou ler naquela com vocês ali. Quando as pessoas da multidão perceberam que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram em seus barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu a eles assim, em verdade vos afirmo, vós me buscais, não porque viste os sinais, mas porque comeste os pães e vos fartastes. Trabalhai, não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. Então eles questionaram a Jesus. Dá só um tempinho nessa passagem aqui. Quem está questionando Jesus aqui não são os discípulos, não são, é aquelas pessoas que haviam comido pão, estavam cheios, que estavam do outro lado agora com Jesus. Então eles perguntam para Jesus, o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhe asseverou, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Deixa aqui, veja bem, uma coisa interessante, essa resposta que Jesus dá, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Quem que por ele foi enviado? Jesus. Ele está dizendo, olha, a obra consiste em vocês crerem em mim, consiste em vocês crerem em mim. Então, muitas vezes nós temos conhecimento dos textos bíblicos, até memorizamos eles, mas nós não temos o desejo de crer firmemente. Jesus diz que é assim, não temos. Então essas pessoas que perguntam para Jesus não eram quem caminhavam com Jesus, é quem estavam lá por causa dos benefícios dos milagres. Haviam comido o pão e diziam, vamos para lá amanhã, vai ter lanche de novo lá de graça, vamos para lá, porque as coisas funcionam assim, não é? Tem uma recompensa, vamos para lá. Aí Jesus diz, não, vocês têm que batalhar, não é por isso que vocês comem hoje, amanhã não existe mais, mas é por aquilo que dá a eternidade, a vida a vocês. Então nós precisamos entender que servir a Deus alegra o coração do Senhor. Reconhecer a Jesus, Jesus não é um dos caminhos, Jesus é o caminho, né? Ele não disse, eu sou um dos caminhos, uma das verdades, não, ele disse, eu sou ou é específico, ou é único, ele diz, eu sou esse aí. Então nós precisamos ler a palavra crendo naquilo que Jesus disse. Muitas vezes vão ser textos que serão grandes desafios para eu orar por aquilo ali. Essa semana atrasada, saindo de uma reunião da nossa igreja, reunião de oração, um jovem disse para mim, Lincoln, eu quero conversar com você sobre Lucas 6. Esse texto, não estou engolindo ele, está difícil de entender ele. Eu disse, por quê? Não, porque ele fala para mim amar o meu inimigo. Ele fala para mim perdoar, ele fala para mim. Eu não entendo, eu não consigo descer isso na minha garganta. Eu acho isso que é impossível. Ou seja, aí está claramente denotado que esse jovem, ele não crê no que Jesus disse. Jesus não disse, vai ser muito fácil, é só você dizer e começar a amar. Ele não disse isso, mas ele disse que eu preciso fazer isso. Então, isso para mim é o quê? Se eu tenho dificuldade nessa área, que qualquer um tem, eu vou dizer, Senhor, eu quero amar,
aquela pessoa que me prejudicou, que falou mal de mim, que roubou, enfim, eu quero, mas Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. Espírito Santo, trabalhe no meu coração, porque o Senhor sabe que eu tenho ódio daquele camarada, eu queria vê-lo morto, mas Senhor, a tua palavra não me dá margem para isso. Então aí eu pergunto uma coisa: qual é o segredo? Qual é o segredo para nós sermos produtivos no reino de Deus? Eu quero que nós vamos ler um outro texto, que também tem 10 versículos, e eu quero que você não vai acompanhar a sua leitura não, você vai prestar muita atenção neste texto, porque eu vou te fazer uma pergunta sobre ele, e eu gostaria que vocês matassem de primeira, tá bom? Vamos lá, João capítulo 15, o versículo de 1 a 12, João 15, de 1 a 12, tá? João 15, de 1 a 12, é um texto muito conhecido, mas eu quero que você não leia por ler, não preste atenção ali de qualquer modo. Eu vou te fazer uma pergunta no final, se você acertar, você vai ter direito ir um dia na minha casa e tomar café comigo lá, tá? Vai ser um café corajoso, não é café covarde. Café corajoso ele vem sozinho, é só o cafezinho preto, né? O covarde ele vem acompanhado de bolo, queijo, iogurte, salame, tudo que é um café corajoso, se você acertar. João 15, de 1 a 12. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir por si mesmo, se não estiver ligado à videira. E, igualmente, não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unido a mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele dará muito fruto, porque sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis fruto, presta atenção, o que glorifica meu Pai, ou seja, o que alegra o meu Pai, o que exalta o meu Pai, é que você dê fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. A alegria dos discípulos, assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei, permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço em seu amor. Tenho-vos dito estas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. 12. E o meu mandamento é este, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Aqui vai uma pergunta, muito simples, eu creio que vão tirar de letra essa aqui. Qual é a palavra que mais repetiu nesses 12 versículos? Permanecer. Quantas vezes essa palavra está nesses 12 versículos? Eu vou ter que fazer 1 litro de café lá em casa, não vai ser pouco não, muita gente acertou. Verdadeiramente, 10 vezes essa palavra permanecer, ela está neste texto bíblico. Veja que não é uma coincidência, não é uma falta de outra palavra, mas o Senhor, porque o que significa permanecer? Permanecer é estar ali firme, é ficar no lugar, é resistir, é estar ali, é esperar ali. Então, quando Jesus dá uma ênfase a permanecermos, Ele está dizendo, você permanecendo comigo, você vai produzir frutos. Ou seja, é algo automático. A permanência minha com o Senhor vai fazer com que Ele se manifeste através da minha vida. Tanto que há pessoas que às vezes nós conhecemos,
que você olha para essa pessoa, você sente algo de Deus nessa pessoa. Ele não precisa falar que ele é evangélico, ele não precisa ter um crachá aqui escrito isso, nada. Mas você olha e você diz, essa pessoa é diferente. Essa pessoa tem algo diferente na vida dele. Mas o que é isso? É exatamente o que o homem, especialmente da nossa geração, não entende. O homem, eu digo, o ser humano. Por quê? Porque ele acha que a religião é o ato de estarmos na igreja cada domingo. Religião é o ato de carregarmos uma Bíblia. E não é verdade. A verdadeira religião, esse religar do homem com Deus, ele tem que trazer mudanças na minha vida. Se eu aceitei a Jesus, se eu convivo com Jesus, e nem eu percebo as mudanças que aconteceram daquele antes para o agora, alguma coisa está errado. Eu lembro que quando eu sempre, antes de me converter a Jesus, eu já falei esse testemunho aqui algumas vezes, nos convertemos quando casamos, 6 meses depois, numa crise conjugal, mas eu até essa data, eu tinha uma ojeriza por crente, eu detestava. Para mim era, eu tenho um sentimento que se aquele dia que Jesus foi julgado lá, eu ia estar na turma do Barrabás, você está entendendo? O tanto que eu tinha birra de crente. Mas às vezes me dava assim uns devaneios assim, e eu pensava assim, quem sabe, pode ser até que um dia eu vou ser ainda, mas eu quero ser um crente diferente, eu não quero ser igual esse povo aí não, eu quero sair da igreja, ir para boate, eu quero beber, eu quero fazer tudo que não pode, que eles não fazem, eu quero fazer, eu não preciso ser um crente igual a eles, mas eu falava dentro de um conceito de religião, eu não falava dentro de um conhecimento de Jesus. Tanto que quando conhecemos a Jesus, que recebemos Ele como Salvador, eu e minha esposa, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo culto, não sei se um domingo, 2 mais, ninguém me disse nada. Eu cheguei em casa, a porta da geladeira estava cheia de bebida. Não é que eu era viciado, mas eu tinha pinga, eu tinha uísque, eu tinha Campari, eu tinha uma porção de coisa lá dentro. Eu lembro que eu cheguei em casa, sem que ninguém falasse nada comigo. Nada, o pastor não tinha me visitado, nada. Eu lembro que eu cheguei em casa e fui abrindo aquelas garrafas e jogando tudo fora. Eu comecei aí a entender que aquela ideia que eu tinha antes era de religião, não era de comunhão com o Senhor. Então, eu posso fazer uma autoavaliação. Depois que eu tomei essa decisão, o que mudou na minha vida? É claro que eu vou encontrar muitas coisas que não me fazem bem fazer ou falar, mas que é um desafio para a minha santidade. É eu poder dizer, Senhor, eu quero deixar este mau costume, eu não quero fazer isso mais. Muitos falam assim, olha, eu não sei se Deus tem um propósito para a minha vida, porque até hoje eu não descobri. Eu vou te dar o primeiro aqui agora, que está no mesmo capítulo 15 de João, o versículo 16 que nós não lemos, quando o Senhor diz assim, vocês não escolheram a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele o fará. Então veja bem, Ele me escolheu, e ao me escolher, Ele colocou um propósito no meu coração, que é o propósito de dar fruto, e nós damos fruto, cada fruteira dá fruto segundo a sua espécie. Um pé de jaca não produz manga, um pé de uva não produz maçã. Então quando ele diz, vou escolher para que deem fruto, ou seja, eu vou gerar vida do Senhor em outras vidas, ou seja, eu vou produzir em outras vidas. Agora, como é que eu posso fazer isso? Quais são os métodos? Quais são os caminhos que eu posso fazer esse aí? É quando eu evangelizo, é quando eu procuro ter um bom testemunho. Ontem nós vindo do aeroporto, conversávamos nós 3, e falávamos sobre esse filme evangélico que está aí agora, bombando no mundo todo, você lê revistas seculares, de críticas de filme, essas coisas, está dando um recorde de bilheteria, chamado A Forja. Quem já assistiu? Quase todo mundo aí. Irmãos, se você não assistiu, vale a pena assistir. Ele está passando nos cinemas hoje do Brasil inteiro,
Até as cidadezinhas. Eu sou de uma cidade no Tocantins desse tamanhozinho, que nem o projetor funciona todo dia, mas lá está passando. O povo está assistindo. O que aquele filme, dentre muitas lições, ele me ensinou uma coisa que ontem eu comentava com eles no carro. Muitas vezes nós, como cristãos, dizemos assim: eu não evangelizo porque eu não sou evangelista. Eu não discipulo porque eu não conheço a Bíblia. Todas as duas coisas estão erradas, né? Nós muitas vezes aprendemos que evangelizar é algo formal, é que eu tenho que chegar, falar as 7 leis espirituais, mencionar todos aqueles versículos, enfim, está errado, não, mas não é o único método. Eu testemunho quando eu falo. Veja que a igreja de Atos, os discípulos, eles evangelizavam, de que modo? Eles tinham a Bíblia? Pelo testemunho, mas na Bíblia diz que eles falavam do que eles viam e ouviam. Veja, eles não tinham, como nós temos hoje, a disponibilidade de pegar um livro e achar, não, mas a Bíblia diz que eles falavam do que eles viam e ouviam. Então, quando eu compartilho a minha fé de uma maneira prática, de uma maneira de vivência, eu estou evangelizando. Aquele filme me ensinou uma outra coisa: como discipular. Você viu que aquele patrão, quem assistiu aí, né? Eu não vou contar não, quem não assistiu vai ter que me pagar metade da sessão aí. Eu não vou contar todo não. Mas quando o patrão daquele jovem discipula ele faz de que forma? Prática. Ele começa a questionar o jovem, ele começa a colocar posições cristãs. Ele não pegou uma apostila para falar sobre discipulado, mas aquilo tocou profundamente o coração daquele jovem. Então, nós precisamos entender que a obra do Senhor, o testemunhar, é como eu disse, é por evangelização, é pelo testemunho, é por pensamento, porque muitas vezes nós somos tomados, o inimigo lança pensamentos, quer nos fazer voltar ao passado. Então nós precisamos nessa hora usar o poder que há no nome de Jesus. Eu lembro quando eu me converti, eu tive um pastor que me discipulou, um senhor muito simples, um pastor daquele interior bravo mesmo, mas ele me ensinou tantas coisas fantásticas, né? Tantas coisas assim que foram tão importantes, e ele falava assim: Lincoln, o inimigo vai tentar lançar pensamentos na sua cabeça, de coisas que não agradam a Deus, mas você trata esses pensamentos como se trata uma pessoa. Dê ordem, em nome de Jesus. Pensamento de, um exemplo, pensamento de adultério, eu te repreendo no nome de Jesus. Hoje eu sou um novo homem em Jesus. Então ele diz: passa a fazer isso, sabe, dê uma ordem, não aceita, não alimenta isso. Então, quando nós olhamos essas coisas, a gente aprende que isso é o que valoriza a nossa caminhada com o Senhor. É quando eu estou disposto a orar com alguém. Eu gosto muito do método de evangelismo por oração. Eu gosto muito disso. E pratico relativamente muito isso. De às vezes estar num lugar, olhar para uma pessoa e sentir que eu preciso orar por ele. E nessa vida de 46 anos caminhando com Jesus, 46 anos, eu só encontrei 3 pessoas até hoje que não aceitaram orar por elas. 46 anos, só 3. Independente do país, da cidade, do lugar, só 3. O primeiro, eu estava na Holanda. Termino de falar num encontro, a mulher chega, uma colombiana, e diz: pastor, você fala inglês? Eu falei: mais ou menos. Sabe o que é? Meu marido vai vir me buscar, ele é holandês, ele não frequenta a igreja. Eu queria que você orasse com ele. Eu falei: agora. Cheguei lá, cumprimentei ele, um cara alto, bonitão, assim, mais ou menos da mesma idade que eu, a beleza igual, mais ou menos também. Aí, eu não entendi esse sorriso, não. Eu vou fazer de conta que não é nada. Ele chegou, cheguei, cumprimentei, me apresentei a ele, tal. E depois de fazer uma entrada ali, eu disse para ele: eu queria orar por você, eu posso? Irmãos, primeiro ele ficou da cor dessa cadeira, vermelho. Não, e deu um passo para trás e disse: não permito. Mas assim, agressivamente, sabe? Foi como se eu tivesse tocado no ponto mais sensível da vida dele. Não aceito. Eu não aceito. Eu disse: não, tranquilo, não tem problema. Foi a primeira vez. Eu disse: mas você pode ter certeza de uma coisa:
enquanto você souber que eu tenho vida, eu vou estar orando por você. Não preciso orar aqui, mas eu vou estar orando por você. Depois eu soube a história dele. Foram decepções com a família em relação à igreja. Então ele criou uma aversão. Foi a primeira vez. Segunda vez eu estava num shopping em Barcelona. Nós tínhamos saído para lanchar e veio uma jovem mochileira pedindo uma ajuda para comer. Eu perguntei de onde que ela disse que era do México. Eu disse, eu vou te dar ajuda, mas eu também quero orar por você. Ela falou, eu não aceito. Não aceito você orar por mim. E eu disse a mesma coisa que eu disse para esse homem. Mas no geral, isso pega a pessoa tão de surpresa às vezes, que ela, às vezes ela pode até ter vontade de falar não, mas aquilo é tão diferente, que ela diz, não, tá bom, eu acho mesmo, eu estou precisando mesmo, faça isso. E tem uma coisa, irmãos, nós precisamos entender, que falar de Jesus é um privilégio. Jesus não nos ensinou a converter ninguém. Eu falo, mas ninguém se converte. Não é trabalho nosso converter. Esse é um trabalho de quem? Do Espírito Santo. Eu preciso colocar a semente, o Espírito Santo é que faz a obra. Então nós precisamos entender isso. E um assunto que eu não canso de falar, e nessa igreja, se eu vim 10 vezes, eu falei 20. É sobre o exercício dos seus dons. Todos nós temos dom, irmão. Não existe crente que não tenha um dom. No mínimo, o Espírito Santo te usa, no mínimo. Ele te usa num, ele pode te usar em dois, ele pode te usar em todos, porque ele é livre. Mas todos nós temos essa capacidade, dada pelo Espírito. Às vezes a gente admira, a gente gostaria, mas a gente não se dispõe a orar e dizer, Senhor, me dê sensibilidade. Agora, eu tenho ensinado, nunca diga, eu não tenho dom. Você não fale isso. Se você aceitou a Jesus como Senhor e único Salvador da sua vida, você não usa essa expressão, porque quando você fala isso, você está dizendo que o Espírito Santo é mentiroso, porque a Bíblia diz que ele dá a cada um. Então por que ele gosta do pastor Isaías e não gosta de mim? Você pode dizer uma coisa, Senhor, eu não reconheço, até hoje eu não descobri qual dom que o Senhor me deu, eu quero que o Senhor me mostre, porque Ele deu para ser usado, não é para status, para chegar e falar, eu tenho, o Senhor me... Não, Ele me deu, a Bíblia diz, por que existem os dons? Para a edificação do corpo. Então nós precisamos fazer isso, e eu quero te incentivar, meu irmão, minha irmã que está aqui hoje, procure no Senhor essa graça de descobrir o dom que Ele te deu, e desenvolva esse dom com alegria, com prazer. Muitas vezes os dons desejados são aqueles que dão visibilidade. Não, irmãos, tem dom que não dá nenhuma visibilidade pública, mas dá o coração de Deus tremendamente, e nós precisamos ser sensíveis a isso. E eu tenho ensinado há muitos anos, dado aulas sobre isso em várias escolas, sobre a questão de dons. Por quê? Porque eu vejo que a igreja de hoje, não é a Shalom, eu estou dizendo da igreja no mundo, nós não temos essa preocupação. E quando Jesus diz, ide por todo o mundo, fazei discípulo de todas as nações, ide anunciai o Evangelho, Jesus não nos mandou ir de qualquer forma. Vocês já viram na televisão ou em filmes, como um soldado, vou pegar um exemplo que é mais comum, um soldado americano vai para uma guerra, ele leva uma mochila de 50 quilos nas costas dele, ali tem equipamento de quase tudo que ele vai precisar, só não tem para ressuscitar ele, mas o resto tudo tem, está ali. Ele é preparado para usar toda aquela tecnologia. E quando Jesus diz ide, é porque Ele nos capacitou, como esse soldado que tem tudo isso, nós estamos capacitados aí, a orar, a expulsar demônio, a orar por cura, por libertação, enfim, é assim. Então nós precisamos entender. Às vezes é difícil? Às vezes é difícil, quando a gente começa a ser usado por um dom, a gente tem uma dificuldade. A primeira coisa que nós pensamos, o que é? Isso é coisa da minha cabeça, isso não existe não, acho que eu lembro, há 2, 3 anos atrás, eu estava pregando numa igreja, na Argentina, na província de San Juan, na capital de San Juan, próximo à Cordilheira dos Andes,
uma igreja enorme, uma igreja muito, o salão muito comprido, e o culto tinha iniciado, eu já estava aqui no púlpito. É umas coisas que Deus marca a vida da gente, né? Quantas pessoas entram e saem durante os cultos que você está? Muitos. Mas eu lembro que esse fato eu não esqueço dele. Entrou um jovem, quando eu comecei a pregar, entrou um jovem e sentou na última cadeira, na última, lá atrás. Eu olhei para ele, o Espírito Santo me deu uma palavra para ele. Eu disse: você que está aí, de camisa branca, sentado nessa última cadeira aí, você. Deus me deu aquela palavra e eu falei com ele. E eu vi que ele ficou incomodado. E ao final ele aceita Jesus como Salvador da vida dele. Passou. Quando é a outra vez que eu vou lá, ele diz assim: Lincoln, eu quero compartilhar meu testemunho com você. Eu digo: sim, o que foi? Eu não lembrava da pessoa, o rosto dele não. Essa cena do homem entrando lá, eu lembro. Ele disse: eu nunca fui de igreja, nunca gostei de igreja. Mas tem uma menina dessa igreja aqui, que sempre passava por mim, nos tornamos uma colega. Ela diz: vai na minha igreja, visita. Eu nunca quis ir. Mas naquele dia ela estava vindo para a igreja e disse assim: vamos lá hoje, vai ter um brasileiro aí pregando aí, vamos lá. Ele disse: ai gente, eu vou só para agradar ela, eu não quero lá não, mas eu vou. Ele disse: eu fui e sentei lá. Lincoln, quando você falou todas aquelas coisas para mim, sabe qual foi a vontade que eu tive? E por que eu não fiz o que me deu vontade? Porque eu não consegui levantar. Quando você falou, eu disse assim comigo mesmo: eu vou matar aquele homem agora. Eu vou levantar e vou lá matar ele. Ele disse: só que eu tentava ficar em pé no banco, na cadeira, e eu não conseguia. Eu me esforcei muito para me pôr em pé e determinado a te matar. Não era depois não, era na hora. Eu fiquei até pensando, seria uma cena muito trágica, né? Se o Senhor não intervém nessa situação, o pastor morrer lá no púlpito, né? E ele diz: eu quis levantar e não dei conta. E de repente eu senti uma mão pôr assim sobre o meu ombro. Naquela hora eu fui tomado de uma paz, eu aquietei, sabe? E vi que aquilo ali era algo sobrenatural, algo de Deus. Hoje ele faz parte da liderança da igreja e casou com a filha do pastor. Falei: meu irmão, você tem que amar Jesus mais do que nós, senhor. Nós aceitamos Jesus para ir para o céu. Você, além de ir para o céu, você ainda ganhou uma mulher ainda. Você imaginou? De brinde já veio uma esposa para você aí. Então nós precisamos entender que quanto mais eu convivo com o Senhor, quanto mais eu permaneço com o Senhor, eu vou conhecê-lo mais. Isso é uma lei natural, não é? É uma lei natural. O marido conhecer a esposa conhecer o marido, até que o marido conhecer a esposa é meio complicado, porque tem muito marido que é voado demais, né? Mas tem uns que são bem ligados aí, né? Mas a esposa conhecer o marido é comum. Ela chega, olha para a cara dele, diz: você não está bem, o que está acontecendo, o que está se passando, não é? O marido às vezes não, chega, vê ela bonita, arrumada, diz: olha, você vai para onde hoje? Tem festa? Quem quer? Seu pai vai vir aqui hoje? Não, bem, aniversário de casamento. Ah, mas você quer que eu lembre disso? Tem 1 ano que nós casamos, eu vou lembrar disso? Não lembro disso mais não, senhor. É claro que não é os homens de Niterói, eu estou falando dos de Minas Gerais, eles são todos assim. Aqui eu tenho certeza que isso não acontece, né? Então, caminhando para o final, irmãos, a nossa permanência, a nossa convivência com o Senhor vai nos tornar produtivos. Jesus diz: olha, sem mim nada podeis fazer, nada, nada. Não é pelo esforço humano, mas é pela força do Espírito Santo em nós. Então, quando nós convivemos, nós reconhecemos a voz do Senhor. O que muitas pessoas têm dúvida? Não, mas me contei, como é que Deus fala mesmo com você? Ele fala: é aqui, a voz dele é grossa, é fina, é voz de homem, de mulher? Como é? Não, me explica esse negócio, quero entender isso daí, não é? Mas a voz é como um filho reconhece a voz dos seus pais. Um filho nunca vai responder para o seu pai: já vou, mãe. Ele não vai falar isso, por quê? Ele conhece a voz do seu pai, ele conhece a voz da sua mãe. Mas como que ele conhece? Pelo relacionamento, pela convivência do dia a dia. E João capítulo 3, o versículo 8, João 3, 8, é um texto assim que, dentre muitos, né? Eu sou apaixonado por esse texto. João 3, 8, a Bíblia diz assim: o vento
Foi uma conversa que Jesus teve com Nicodemos. Jesus estava conversando com Nicodemos, e naquele versículo 8, Jesus diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem, e diz, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que significa isso? É que o Espírito passa a ter um domínio sobre o meu direcionamento, sobre o meu caminho. Às vezes eu saio para ir no banco, mas o Espírito Santo tem um propósito acima do banco, que seja no caminho, que seja lá no banco, mas ele tem. Então a palavra diz que, como o vento não tem direção, esses que andam pelo Senhor, da mesma forma, às vezes você vai ser levado a algum lugar para orar por alguém. Você diz, eu não entendo, por quê? O que eu estou fazendo num lugar como este aqui? Por que eu vim aqui? Eu quero dizer uma coisa muito comum, especialmente as mulheres, prestem atenção. Os homens também são usados nisso, mas os homens são muito racionais. Os homens sempre têm um porquê. A mulher não, ela faz e depois que ela pergunta por que ela fez. O homem não, ele pergunta e não faz. É muito comum você estar num salão de beleza, numa recepção de hospital, de uma clínica, num local onde existem outras pessoas, e às vezes a pessoa senta do seu lado e começa a compartilhar problemas da vida pessoal. Porque meu casamento, porque minha mulher, porque meu marido, porque meu filho, porque não sei o quê, não sei assim. Aí você pensa assim, como essa pessoa tem coragem de falar isso para mim? Eu nem para o meu melhor amigo eu não falaria uma coisa dessa. Mas eu quero dizer para você, mulher, e homem também, quando isso suceder com você, você não pense que é por causa dos seus cabelos, dos seus olhos que a pessoa está fazendo isso, não. É porque a pessoa está conseguindo enxergar em você o que você não enxerga. Ela está conseguindo enxergar a presença do Senhor na sua vida. Então, nesse momento, é um momento, se você tem uma palavra que edifica, então, dê. Se não, diga, olha, eu quero orar por você. Eu quero orar por você agora. Eu creio que o Senhor vai fazer algo na sua vida. Sabe, nós precisamos declarar isso. Agora, eu quero te perguntar uma coisa. Quais são os seus planos na sua vida cristã? Quais são os seus planos espirituais? Pense sobre isso. Você não precisa responder a mim e nem a ninguém, mas pensa sobre isso, porque nós temos planos de saúde, temos plano dentário, temos planos de aposentadoria, que esse é o que todo mundo tem. Quando eu aposentar, eu quero ir lá para a praça jogar xadrez, ou eu viajar, ou mudar, ou ir para não sei para onde. Mas eu quero que você pense sobre isso. Qual é meu plano na vida espiritual? O que eu tenho desejado no reino de Deus? Ser um professor de escola bíblica, membro do louvor, de pregar a palavra, de ir às nações? Qual o plano que eu tenho? Mas eu quero dizer para você o seguinte: vocês já ouviram falar de ervas daninhas? Ervas daninhas são aquelas plantinhas que surgem no nosso canteiro de alface, por exemplo, ou de qualquer planta que você está cultivando. A erva daninha, se você não arrancar ela, o que ela faz? Ela vai enfraquecer a que você plantou, e ela pode até matar a que você plantou. Então, muitas vezes, essas ervas daninhas, que são palavras pessimistas, negativas, de medo que são lançadas sobre nós, ele suga esse nutriente do Senhor na nossa vida. Então, meu irmão, não aceite, sabe? Jesus não disse, você procura ser sal, você procura ser luz, mas muito cuidado, gente, quando a Bíblia diz, vós sois o sal da terra, não quer dizer que você não pode vir na igreja de que está chovendo com medo de derreter, não. Às vezes pensa assim, não, Jesus, que eu sou o sal da terra, não vou na igreja não, está chovendo demais. Não tem nada, esse sal daí não é esse sal aqui não, você é um sal que não derrete com a chuva, você pode vir para o culto. Então ele disse, vós sois, ele não diz, você procure ser, não, ele diz, vocês são, né? Então eu quero que você guarde bem no seu coração, como ser produtivo no reino de Deus. A receita de Jesus foi simples,
12 versículos, 10 versículos, 10 vezes permanecer. Leia quando chegar na sua casa, marca na sua Bíblia, analise o que Jesus está dizendo ali. Ele diz: se você permanecer em mim, você vai produzir muitos frutos. Ah, mas eu não sei como produzir fruto. Aí está a receita, permaneça nele, não é? Então, eu quero que nós oremos agora. Eu quero deixar uma palavra para aquele casal que está ali, esse irmão de óculos ali e a sua esposa. Quero deixar 2 passagens bíblicas para vocês. Se vocês são bons de memória, não anota não, mas se a memória for mais ou menos igual a minha, é melhor você já começar a pegar a caneta e o papel para escrever. Eu quero deixar com vocês um versículo, Mateus capítulo 6, o versículo 33, tá? Mateus 6, 33, e o Salmo 37, versículo 4 e o versículo 5, são 3 versículos muito conhecidos, pode ser até que você já conheça eles de cor, mas anotem, leia, porque eu creio que há uma direção de Deus para este tempo da vida de vocês, tá? Mateus 6, 33 e Salmo 37, versículo 4 e versículo 5, tá? E eu quero deixar uma palavra ali para o Super-Homem ali. O Super-Homem é aquele artista que faz vídeo aí, que eu vi ele na televisão ali, é o Clark Kent da Shalom aqui. Como é que é seu nome? Lucas. Ele até sabe que é ele, nem olhei para ele direito, ele já sabe que é ele, né? E bom quando você fala assim, aquele bonito ali, até os homens daqui levantam a mão. Ah, sou eu? Não, mas ele foi direto. Meu irmão, deixa eu dizer para você uma coisa, procure vencer a baixa estima que muitas vezes tem te impedido de colocar esse potencial que Deus te deu. Eu quero deixar com você Josué capítulo 1, versículo 8, tá? Josué 1, 8, nós já estamos acabando, depois vamos orar com algumas pessoas, mas num momento assim mais especial, para não atrapalhar ninguém ir embora mais cedo, né? Porque eu sei que hoje vocês têm que retocar a maquiagem para voltar de noite, né? Até os homens hoje vão dar um capricho aí. Então, eu quero que você pense sobre isso. Eu quero dizer, aquele irmão que está ali sentado ali atrás do de camisa azul, é você que olhou para trás agora? É assim, é seu nome? Fabiano. Essa é a sua esposa? Tá, eu quero deixar um versículo, meu irmão, uma passagem, que não é só para você, é para você e a sua casa. Essa passagem, ela vai trazer uma resposta de um questionamento que tem no seu coração, tá? Provérbios, capítulo 16, versículo de 1 a 3, mas especialmente o versículo 3, Provérbios 16, de 1 a 3, tá? Essa é uma palavra de direção, uma palavra de orientação para a sua casa. Essa jovem que está aqui com o cabelinho, isso, você mesmo, né? Josué capítulo 1, versículo 8, tá? Josué 1, 8, cadê o Bernardo aqui? Que eu não estou vendo ele por aqui. Ah, está ali, pensei que ele já estava em intercessão lá fora já. Não, está aqui. Bernardo, eu quero que você pense uma coisa. Eu fiquei muito feliz de ver você no louvor ali hoje. Da outra vez também você estava aqui, a última vez que eu vim, né? E ver como você cresceu, né? Como você cresceu. E quero dizer uma coisa, meu irmão, Deus tem um legado que começou dele para a sua família, para os seus avós, para os seus pais, tá? Você vai ser um homem, digo vai ser assim, porque você hoje é um jovem, digo mais adulto, muito poderoso na palavra. Deus vai te usar com muito poder, tá? Você é um jovem muito sensível à voz de Deus, tá? Muito sensível, mas guarde uma coisa, a intimidade com o Senhor não depende desse legado que você traz, ele depende de você, tá? Esteja preparado, sabendo que o que o Senhor tem para você, Ele vai chegar, tá? Nada vai roubar, nada vai roubar isso de você. Eu quero deixar com você também Josué capítulo 1, o versículo 8, tá? Josué 1, 8, tá? Eu vou dar só mais 2 palavras e nós vamos orar, tá? Eu quero que a gente tenha também um tempo de oração. Quero que você que veio aqui hoje, que está nos visitando, você que
talvez ouve algumas coisas e diz: olha, é muito louco esse negócio, eu não entendi isso não. Mas eu quero dizer para você que nós temos o Espírito Santo de Deus para nos ensinar. O Espírito Santo de Deus para nos ensinar, tá? Então, você não entendeu? Aqui estão os seus pastores, estamos nós aqui, você pode vir procura outra pessoa da igreja e nós vamos ajudar você nessa caminhada. Paulo era um homem que era uma sumidade em termos da lei, mas ele precisou de uma pessoa que não tinha aquele grau de conhecimento que ele tinha, mas foi um homem que tinha algo que Paulo não tinha, que foi Barnabé. Barnabé abraçou Paulo e andou com ele, né? Foi um suporte para a vida de Paulo. Então eu quero que você guarde isso no seu coração. Nós precisamos compartilhar um com os outros. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, vocês têm graça de Deus para as pessoas. As pessoas que relacionam com vocês, não estou dizendo só no âmbito de igreja, eu estou dizendo extra-igreja, trabalho, vizinhos, amigos, familiares. Eles são muito simpáticos a vocês, porque vocês são um casal agradável. Vocês são alguém que inspira confiança. Agora, eu quero instruí-los uma coisa: passem a ser mais ousados no meio onde vocês estão, tá? Vocês têm relacionado com pessoas que têm vivido com forte depressão, e não é por outro motivo, são pessoas que estão necessitando de uma imposição de mãos e de oração com eles, tá? E eu sinto, meu irmão, que Deus quer trazer uma cura no seu físico, algo que tem incomodado você, sabe? E isso está muito próximo de você ser plenamente restaurado disso daí. Passem a orar mais juntos, tá? Passem a orar mais juntos. Passem a fazer aquela oração de Isaías: Senhor, eis-me aqui, eis-nos aqui, envia-nos a nós, né? Não preocupa. Mas nós não conhecemos muito da Bíblia, que não é verdade, eu estou só citando um exemplo. Não preocupa, se disponha, procure conhecer, mas se disponha e vá, que o Senhor vai usar vocês. Sim, o Senhor vai usar vocês com muita graça. Creia que vocês têm um ministério muito intenso, porém tiveram uma largada muito forte. Eu vou citar um exemplo. Vocês sabem que a corrida de 100 metros, que é o Usain Bolt, foi campeão muitas vezes aí, o cara tem que dar tudo que tem, tudo, em 100 metros. Ele não pode perder um segundo dando moleza. Mas, se ele fosse fazer a mesma coisa numa maratona que é 42 quilômetros, o que você acha que aconteceria? Ele ficaria para o meio do caminho. A maratona, ela é lenta, constante, com um aperto no final. Então, vocês começaram uma vida com o Senhor muito forte, e vocês colocaram força além do necessário, por falta de direção, de orientação, e aquilo abateu a alma de vocês com algumas situações que vocês viveram com pessoas. Mas o Senhor não desistiu e nem saiu do caminho de vocês. Ele acompanhou e tem acompanhado vocês naqueles momentos difíceis. Mas agora chegou a hora de tomar fôlego e voltar à caminhada. A caminhada de maratona. Contínuo, constante, mas não desesperados. Sim, isso daí. Ponha isso no coração de vocês. Vocês são bênção. Vocês não vão ser, vocês já são bênçãos. Amém? Quero convidar vocês a se colocar em pé. A gente vê na palavra do Senhor que muitos homens quiseram fugir do chamado de Deus. Estou dizendo lá da palavra. Eu só vou acrescentar um nome aqui hoje que não está na palavra. Que quiseram fugir do chamado de Deus. A gente viu Moisés, nós vimos Josué, Gideão, Saul, Jonas, Jeremias, Augusto. Augusto não está na Bíblia, não. Esse não quis fugir do chamado, não. É porque eu fui falar aqui e veio um nome na minha cabeça aqui. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Então, foram pessoas que não se desviaram,
Não, mas eles quiseram fugir. E alguns sim tiveram uma situação muito difícil. Mas também, por outro lado, a gente vê homens que começaram tão bem, mas que se desviaram nessa caminhada, que foi Sansão, que foi Absalão, Acabe, Jefté, né? Então, eu quero dizer para você o seguinte, também tiveram os homens que começaram bem e terminaram bem. Noé, quando você olha a história, a vida, Abraão, Samuel, Daniel, Davi, e assim muitos outros. E eu quero dizer para você, o que o Senhor quer ver em nós é disposição de permanecer nele e permanecer com ele. Amém? Vamos orar então. Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus, porque este nome que está sobre todo nome, este nome poderoso, eu quero clamar ao Senhor, Pai, que o Senhor libera agora sobre nós essa graça do entendimento, essa graça que nos move a sermos obedientes à Tua palavra, de permanecermos com o Senhor, de andarmos com o Senhor, de conhecer mais o Senhor. Nós queremos produzir no Teu reino, Pai. Foi para isso também que nós fomos salvos, para viver uma eternidade, mas também para deixar um legado, para também compartilhar. E eu quero te pedir, Senhor, no nome de Jesus, ninguém como o Senhor conhece o coração de cada um de nós, ninguém como o Senhor sabe o que nós necessitamos, ninguém como o Senhor sabe as lutas, as dificuldades, as batalhas pelas quais passamos, mas nós temos a certeza, a confiança da presença do Senhor conosco, Pai. E eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor mova com graça e poder sobre nós, que o Senhor mova, Senhor, despertando o nosso coração. Pai, nós queremos voltar à alegria do primeiro amor, Pai, a alegria do primeiro amor, e nós te pedimos, porque só Tu, Espírito Santo, Jesus disse que o Senhor viria, que o Senhor nos ajudaria, que o Senhor nos ensinaria todas as coisas. Então o Senhor sabe o quanto nós precisamos do Senhor. Então eu quero te pedir no nome de Jesus, no nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, libera sobre nós nesta manhã, libera sobre nós, Pai, uma graça renovadora, sobre o coração dos maridos, para que nós voltemos, Senhor Deus, a zelar, a cuidar, a trazer segurança para as nossas esposas, a trazer segurança para o nosso lar, na vida dos nossos filhos, Pai, que eles possam olhar para nós e ver a Tua presença em nós, não de sermos um pai perfeito, porque isso não existe, mas de sermos pais, Senhor, que estão dispostos a corrigir quando nós errarmos, que estão dispostos a entender a fraqueza dos nossos filhos e juntamente com eles vencermos estas batalhas. Pai, abençoe também as esposas, as mulheres que estão aqui hoje. O Senhor sabe o que cada uma tem falado com o Senhor. O Senhor sabe o quanto muitas sofrem por verem seus casamentos abalados, por verem os seus filhos andando por caminhos que não são bons. Senhor, em nome de Jesus, nós suplicamos que o poder, a graça, a honra do Senhor venha sobre cada família que está aqui, ensinando os filhos a honrar os seus pais, ensinando os pais a respeitar os seus filhos, a serem amigos dos seus filhos. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus nós te suplicamos, nós clamamos o Senhor, porque só o Senhor tem esse poder de mudar a nossa história, Pai, só o Senhor. Quantas vezes nós fizemos propósitos e não conseguimos manter este propósito, mas com o Senhor nós podemos, nós venceremos essas lutas, essas batalhas do momento, Senhor.
Libera, Espírito Santo, libera sobre nós uma bênção, Senhor. Libera sobre nós a cura sobre as nossas emoções. Pai, o Senhor sabe que nem todos nós filhos trouxemos bons legados dos nossos pais. Muitos tivemos pais duros, pais grosseiros, violentos, viciados. Outros não, tiveram homens de caráter, mas foram homens e mulheres que não nos amaram, que não nos motivaram, que não nos incentivaram. E hoje, Pai, o Senhor sabe quantos de nós temos sofrido com esse legado que nos foi deixado, Pai, porque queremos ser diferente, mas nós não tivemos exemplos dentro de casa. Mas eu quero te pedir, Espírito Santo, eu quero te pedir, venha mover sobre o coração de cada um de nós o que os nossos pais não deixaram, o Senhor tem para nós. Então supre, Pai, as nossas necessidades emocionais. Queremos amar nossas famílias, queremos declarar verbalmente o amor que temos pelo filho, pela filha, que temos pelos pais. Nós queremos sair desse campo de gelo para um campo de carinho, de afetividade. Eu quero te pedir, Senhor, abençoe cada um de nós que estamos aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero fazer uma última pergunta. Irmãos, temos aqui nesta manhã alguém que queira dizer assim: Jesus, eu quero ser salvo.